E aí, bebê reborns, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou gravar bem rapidinho uma videoaula. Novamente é outro teste, né, para essa adaptação que está rolando nesse novo currículo e tal. Estou pensando em utilizar mais videoaulas. Então, vamos lá, vai ser rápido. A videoaula de hoje vai ser sobre o documentário que a gente começou a ver na semana passada, chamado A Conspiração Consumista, disponível na Netflix, foi lançado em 2024. Enfim, eu tenho que pegar esses dados depois para dar nome aos bois bem direitinho, né? Mas enfim, o nome do documentário é A Conspiração Consumista, está disponível na Netflix. E eu gostaria de começar pelo nome, já problematizando o nome do documentário, né? Eu perguntei para vocês o que significa conspiração. Eu estou aqui com o dicionário aberto e aí tem dois significados, né? Conspiração significa o ato de conspirar, obviamente. E o que significa isso? Um conluio, uma maquinação, uma trama. A famosa cocó, sabe? É um plano que tem um objetivo, certo? Que possui uma meta. E aí o outro significado é justamente isso: a concorrência de vários meios para o mesmo fim. Vamos dar um exemplo: uma conspiração são várias pessoas que planejam alguma coisa com um objetivo final. Então, esse documentário fala sobre uma conspiração e a conspiração ela é consumista. Eu também falei com vocês que consumista significa, primeiro, tem a ver com consumo, lógico, mas tem um significado bem específico. Quando a gente fala em consumista, a gente está falando das pessoas que gostam de comprar, que possuem esse hábito de consumir e que chega a ser, muitas vezes, um problema, né? O consumo em excesso. Certo? Comprar compulsoriamente. Tem gente que se endivida e tem gente que, na verdade, sonha em poder comprar. Vejam, isso afeta o nosso psicológico, isso afeta os nossos sonhos, isso afeta o jeito que a gente enxerga a felicidade, por exemplo. Então, todos nós estamos suscetíveis a isso e existe uma conspiração consumista. Algumas pessoas se organizaram, planejaram algo em relação ao consumo. E aí este documentário fala sobre isso, né? Sobre empresários que se organizaram e conspiraram para fazer com que nós, pessoas comuns, nos tornássemos consumistas, que a gente consuma mais do que precisa, que a gente tenha 3, 4, 5, 6, 7, 10 pares de sapato. Se a gente tiver dinheiro, a gente vai ter um closet gigantesco, desculpa, com tudos e tudos, joias, bolsas, cintos, tudo. Quantos de nós não queria isso? E aí, a lógica é a gente entender que essa vontade, né, esse desejo de consumir, de ter coisas, não é algo natural do ser humano. Isso foi planejado, foi arquitetado, foi conspirado para que a gente se tornasse consumista, e esse documentário fala sobre isso. Então vamos lá. Como é que esse documentário faz isso? Ele tem meio que dois núcleos diferentes, certo? Um é a Sasha. A Sasha é uma assistente virtual que está ensinando o telespectador a obter lucros, certo? Então ela dá dicas: venda mais, aproveite o desperdício dos seus consumidores, conheça seus consumidores. É isso, é um assistente virtual que está orientando empresários a aumentarem seus lucros, maximizarem seus lucros. O que significa isso? Maximizar, tornar ao máximo possível. Então a Sasha, por um lado, está dando dicas, né, para empresários, e ao mesmo tempo tem depoimentos, né, de empresários, de pessoas que trabalharam
em empresas muito grandes, importantes, como a Amazon, a Adidas, a Apple. Tem uma diversidade de depoimentos de pessoas que trabalharam nessa indústria no geral, né? E que trabalharam nessa conspiração, para nos tornar consumistas. E o que eu vi em comum entre esses depoimentos é que todos eles meio que se arrependeram. Eles perceberam, depois de um tempo, o que estavam fazendo, as consequências disso para o meio ambiente, para o planeta e etc. E eles saem dessa empresa. Cada um tem o seu caso, né? Um pede demissão, enfim. Eles se afastam. Então eu entendi até que esse depoimento, essa participação nesse documentário é meio que até uma... Como se estivesse falando, eu vou fazer agora a minha parte, eu já fiz muita besteira, agora eu vou contribuir dessa forma, educando as pessoas, mostrando outro ponto de vista, como é estar lá dentro, mostrando que tudo foi arquitetado, que foi conspirado contra nós. Então vamos lá. Dito isso, eu vou começar falando sobre a mulher, que eu esqueci o nome dela, me desculpa, preciso anotar essas coisas. Mas ela trabalhou na Amazon, né? A Amazon, ela hoje é uma das gigantes mundiais. Ela trabalha principalmente com comércio online, né? Vendas online. O dono da Amazon se chama Jeff Bezos. Ele tem 220 bilhões de dólares. Ele é o terceiro homem mais rico do mundo. Atrás de Elon Musk, que é o primeiro, e depois o dono do Meta, Facebook, esqueci o nome dele, Isaac alguma coisa. Então a gente está falando de uma mega empresa, né? O terceiro homem mais rico do mundo, e de certa forma foi a Amazon que começou com as vendas online. Eu falei em aula para vocês que antigamente não tinha internet, né? Primeiro foi um choque para a nossa sociedade a internet. Não era acessível, era só para quem tinha computador. Celular ninguém tinha naquela época. Eu estou falando coisa de 30 anos atrás, sabe? E era um mistério. Imagina, de repente anunciam, né? Os cientistas desenvolvem uma nova forma de comunicação que vai revolucionar tudo, não sei o quê. A internet, o que é isso? Como é que funciona? A gente não entendia. E logo depois surge a possibilidade de comprar pela internet, coisa que a gente também estranhou. A gente tinha medo de levar golpe, na verdade, a sociedade brasileira. Então as primeiras empresas, eu acredito que o Mercado Livre, que hoje é Mercado Pago, não sei se ainda existe Mercado Livre, eu estou confundindo, ele foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil, guerreiros, né, que peitaram e que resistiram e que conseguiram se manter no mercado e hoje também são uma empresa muito grande aqui no Brasil. Mas enfim, nesse começo foi difícil, né, para essas empresas que vendiam online conquistar a confiança dos clientes. A gente tinha medo de golpe, a gente estava acostumado com dinheiro, comprar na hora, pegar o produto na hora e ir embora. Quando não, dinheiro, cheque, né? Antigamente tinha mais cheque do que cartão de crédito. Depois foi que mudou e o cheque quase foi extinto. Enfim, vejam, era outro sistema e a internet realmente revolucionou tudo. E aí, a princípio, a gente assustado, desconfiado, o que a Amazon faz? Como é que a gente vai quebrar esse medo? O que a gente vai fazer para essas pessoas começarem a ter coragem e se aventurarem e começarem a comprar pela internet? Então vejam, a primeira estratégia dessa conspiração que aparece é justamente essa da Amazon. Como facilitar a compra da pessoa. Ela fala várias vezes que a Amazon queria fazer o seguinte: você está em casa de boa e do nada você pensa, eita, estou precisando comprar qualquer coisa, sabe? Um ventilador. O meu queimou e não tem mais conserto, já está velho, eu vou comprar um ventilador novo. O pessoal da Amazon se reunia para falar, quando qualquer pessoa quiser comprar alguma coisa, o que a gente vai fazer para entrar na mente dessa pessoa e essa pessoa
seja lá o que ela queira comprar, ela vai pensar na Amazon. Ela vai usar o aplicativo da Amazon e vai comprar. E aí, veja a lógica. Eles querem entrar na nossa mente para a gente pensar na loja deles. E eles se reúnem e planejam e fazem, botam isso para frente, propagandas, descontos. Vai envolvendo a gente. Dá para entender? E aí, a lógica é, a gente não ter tempo para pensar. Se a gente pensar um pouquinho, vai pronto, meu ventilador quebrou, tal, poxa, mas eu tô meio apertado, será que eu não posso esperar um pouco? Será que eu não posso procurar direito algum lugar aqui que conserte para dar uma economizada? Se a gente refletir um pouquinho, algumas vezes, a nossa vontade de comprar é no impulso. Quando a gente pensa, dependendo da situação financeira, mas a maioria de nós não tem muita grana, quando a gente reflete melhor, a gente às vezes desiste da compra. E aí eles se reuniram, os empresários, para falar, a gente tem que diminuir esse tempo de espera para a pessoa não desistir. Se ela se arrepender, vai ser já depois do cartão pago já, que não vai ter mais para onde correr. Tá vendo? As estratégias que eles começam a moldar, ou começam a arquitetar para fazer a gente consumir. Outro exemplo que essa mulher deu foi a questão do próprio aplicativo, né? Por exemplo, promoção, a partir de $25 o frete é grátis. Aí colocava $25 vermelho. Para outra pessoa mudava, colocava $25 azul, para outra pessoa de outra cor, e testava diversas cores. Ia coletando as informações para saber qual cor vendia mais. E de acordo com esse resultado, eles começaram a mudar o site e testar tudo no site para saber o que vende mais, o que faz a gente comprar mais, o que seduz mais a gente. Vejam, isso é usar a ciência como ferramenta de manipulação. Eles estudam o nosso comportamento nos aplicativos e nos sites para fazer com que a gente caia cada vez mais nas armadilhas de consumo. Tanto é que qualquer aplicativo que você instala hoje em dia, qualquer aplicativo que seja, você tem que autorizar que a empresa vai ter acesso aos seus dados. E é com esses dados que eles estudam a gente. A gente vai falar principalmente o segundo ano sobre isso em filosofia. Algoritmo, acho que eu falei errado, enfim. Sociedade da informação. Hoje, quem detém informação no mundo detém muito poder. Desculpa, eu estou misturando os assuntos, eu só antecipei um pouquinho do segundo ano. Eu acho que é isso, da Amazon, né? O cara da Adidas, o ex-presidente da Adidas, ele mostrou como que ele conseguiu, ele e a equipe dele, né, fazer a Adidas sair de uma crise e se tornar a potência que é hoje em dia, né? A Adidas é uma das marcas, eu acredito, de esporte e de moda, na verdade, mais influentes do mundo, né? E aí, da mesma forma, ele falou que também criou estratégias para a gente consumir mais, para a gente continuar comprando. Então ele dá o exemplo do quê? Primeiro, imagina um time de futebol. Quantas camisas de time, do time são criadas por ano, né? Camisa de jogar em casa, camisa de jogar fora, camisa que celebra alguma coisa, não sei o quê. Tem várias camisas diferentes e isso é o que? Ele falou, a gente percebeu que precisava simplesmente incentivar os consumidores um pouquinho para eles consumirem mais. A gente sabe que eles têm a camisa do ano passado, mas se a gente criar uma camisa que esse ano vai homenagear qualquer coisa que seja, vai homenagear... Fugiu da mente. Vai homenagear Lampião, por exemplo. Pronto, o esporte. O esporte utiliza Lampião, pelo menos a torcida jovem do esporte, como um dos símbolos, né, do time. Vai ter uma camisa em homenagem ao cangaço, uma homenagem ao Lampião. Veja, eu já tenho uma camisa do esporte, mas essa camisa é uma edição especial, tá falando de Lampião, eu sou do Nordeste, eu dou valor, não sei o quê. Ele percebeu que criar motivos na nossa mente, criar histórias, fazia com que a gente comprasse mais. Então as empresas estão comprando e comprando
lançando novas camisas, por exemplo, nesse caso do time, e nós estamos consumindo tudo que eles vendem, tudo que eles lançam. Eles criam histórias que motivam a gente, seduzem a gente a comprar mais. O que ele fez também? Contratou artistas, alguns artistas até polêmicos, como Kanye West. Ele não está nem aí para polêmica. O cara, por estar sendo falado, mesmo que mal falado, ele eleva o nome da marca. A marca também está sendo falada junta, porque ele é um garoto propaganda da marca. Mas também artistas de boa, como Beyoncé, esqueci o nome dos outros, mas tem uma diversidade. Outra estratégia. Percebeu que a Adidas ela não precisa lidar somente com esporte, fazer roupa somente para a prática de esporte. O atleta, depois que sai do jogo, depois que sai da competição, ele é uma pessoa, um cidadão normal. E a Adidas também pode vesti-lo nesses momentos. Então ele criou novos estilos urbanos, mais estilosos, fez parceria com outras empresas como a Gucci. E tem uma linha da Adidas que é entre as duas, então já alcança um público mais da elite, que vai gastar mais com a roupa, não sei o quê. Tudo isso, estratégias para alcançar mais pessoas, para entrar mais na nossa mente, para a gente comprar mais e eles venderem mais. Falei para vocês que a lógica é simples, né? O dono de uma empresa, ele precisa vender. Para ele ganhar dinheiro, ele tem que vender. Então não faz sentido um dono de uma loja de sapato querer que as pessoas comprem um par de sapato por ano. Por ele, você comprava 2, 3 por mês. E aí você vai juntando, você tem uma coleção, você pode tirar foto e compartilhar no Instagram, no seu closet. Ah, que dúvida, que tênis eu visto hoje? Tá entendendo? Ai, ai. Que mais? A própria moda. A moda, minha gente, ela... Para que serve a moda, afinal de contas, né? Veja, eu estou usando um estilo, um produto e tal, mas daqui a pouco ele sai de moda e surge um novo produto, um novo estilo e tal. E aí muitas pessoas deixam de usar esse estilo antigo, mesmo que ele esteja em bom estado, e compra um novo para usar um novo estilo que está na moda, e daqui a pouco ele sai da moda e aparece outro, e depois acontece de novo, e a gente vai consumindo nessa brincadeirinha. Eu falei do início das vendas pela internet, mas imagina o quanto que essas vendas não aumentaram. Porque existe uma coisa de tempo, ó, tô aqui em casa, eu preciso comprar alguma coisa, aí eu vou, me arrumo, vou lá no centro da cidade, dou uma pesquisada, dá trabalho, né? Pago, volto para casa, não sei o que, não sei o que. Aqui, de casa, com o aplicativo, eu compro. Então vejam, as vendas cresceram muito com essa invenção dessa internet, porque elas foram facilitadas, elas foram pensadas para serem fáceis. Esse esquema de falar, ó, a gente tem que fazer, eles votarem sem pensar muito. Se pensar vai dar errado, tem que votar. Oh, que doideira. Tem que comprar. Isso aí fez com que o consumo no mundo todo crescesse demais, né? Esse documentário, um dos intuitos dele é mostrar as consequências desse crescimento de consumo para o meio ambiente, porque a gente está destruindo o meio ambiente, transformando em mercadorias que muito rapidamente viram lixo, que a gente não está sabendo manejar, e a gente continua nesse processo de tirar da natureza, criar mercadorias que viram lixo, porque a gente criou novas mercadorias e tirou da natureza de novo. A gente está acumulando lixo, destruindo a natureza, não está sabendo repor, lidar com esse lixo sólido, cuidar da natureza. A consequência lógica disso, ela é desastrosa, né? Então esse documentário também tenta alertar sobre isso. Foi por isso, inclusive, também que eu escolhi falar sobre ele, apresentá-lo na Semana do Meio Ambiente. E aí também a Sasha, que é esse assistente virtual, ela vem com alguns números, né? Já nessa primeira parte que ela fala, ó, você tem que vender mais, você tem que produzir mais e tal. Entre uma fala da Sasha e outra, vem um depoimento
de alguém dessas empresas que estavam preocupados. A primeira dica da Sasha era venda mais, e eles estavam falando como foi que eles fizeram para vender mais. E aí já nessa primeira parte a Sasha traz alguns números, né, assustadores assim. No mundo todo são produzidos 2,5 milhões de tênis a cada hora, minha gente, a cada hora. Roupas, 190 mil peças a cada minuto, o que totaliza mais de 100 bilhões de peças por ano, sendo que são 8 bilhões de habitantes na Terra, né? E esse 8 demora para crescer para o 9, né? Mas as 100 bilhões de peças estão rolando anualmente, né? Celulares, são praticamente 69 mil por hora no mundo. E um dos convidados que trabalhou na Apple, ele traz um número absurdo, assim, de que é estimado de que 13 milhões de celulares são jogados fora todo dia. 13 milhões de celulares, minha gente, eu não consigo imaginar a dimensão do que é isso diariamente, sabe? E o plástico também, que é um absurdo, minha gente, 12 toneladas por segundo. Diga aí, quantas e quantas toneladas a gente está produzindo de plástico, e o plástico não se decompõe fácil. Mano, eu fico de cara, na real. Esse vídeo já está ficando grande, eu vou agilizar aqui só para falar um pouco sobre a segunda parte do documentário, que é a segunda dica da Sasha, que tem relação com desperdício. A primeira dica da Sasha é venda e produza mais. A segunda dica da Sasha é como lidar com desperdício. Então começa falando da obsolescência programada. O que é isso? As empresas conspiraram. O exemplo que é mostrado no vídeo é das empresas de lâmpadas, né? E essas empresas, elas, como é que se diz? Fizeram um cartel. O que é um cartel, minha gente? Um cartel é quando, imagina os donos de postos de gasolina, por exemplo, eles se reúnem e falam, a gente vai manter a gasolina a R$8 o litro, vamos fechar, fechou. Todos os postos da região mantêm o mesmo preço. Cartel é isso, quando empresas do mesmo ramo se organizam, conspiram, planejam como proceder no mercado. Normalmente é em questão ao valor, né? Quanto é que a gente vai cobrar. E aí nesse documentário é mostrado como que surge o cartel das lâmpadas, né? As lâmpadas, a gente sabe que queimam com frequência, a gente precisa estar trocando, e isso aí foi combinado. As lâmpadas foram, a princípio, projetadas para durarem muito, mas em 1925, um cartel, os donos das indústrias de lâmpadas se reuniram e falaram, vamos reduzir isso, porque a gente precisa vender mais. A gente precisa que eles comprem lâmpadas novas e ela então não pode durar muito, vamos diminuir isso. E aí eu acredito que as lâmpadas foram as primeiras, mas isso se espalhou. Se a gente for pensar, a maioria dos produtos que a gente consome hoje em dia, eles têm a obsolescência programada neles já. Né? Você compra um celular hoje, daqui 3, 4 anos ele já começa a travar, se você cuidar bem dele. Daqui a um tempo a empresa para de fazer a atualização do celular, obrigando você a comprar outro. Você compra um ventilador, 1 ano, 2, ele quebra, certo? Antigamente as mercadorias eram feitas com muito mais qualidade, mas os donos das empresas conspiraram e perceberam que se eles continuassem nesse esquema, eles não venderiam mais, e eles precisam vender mais para lucrar mais. Então, vamos fazer o quê? Vamos projetar esses equipamentos de uma forma que eles quebrem daqui a um tempo e que a pessoa não saiba nem como consertar. Vamos dificultar o conserto também, porque aí a pessoa nem tenta consertar. O conserto às vezes dá errado, só vai sair mais caro, ela compra outro. Essa é a lógica, né? Inclusive, os dois juntos, dificultar o conserto também é uma estratégia das empresas, né? Mudar o parafuso, colocar um parafuso que ninguém tem,
colar a bateria, colar a tela do celular, não sei o que, isso tudo precisava? Não precisava. Inclusive é um gasto a mais para a empresa, né? Mas eles fazem porque eles não querem que você conserte, eles querem que você compre um novo. Tá entendendo a lógica como é sinistra? Que mais? A Apple também, o cara fala dos headphones, né? A Apple foi a primeira das empresas desse ramo que tirou o encaixezinho, não tô com nenhum aqui, o fio do fone na entrada P2. E aí a Apple, os iPhones, eles só funcionam com fone sem fio, né? E aí o que acontece? Esses fones, eles... Primeiro, que você é obrigado a comprar o fone sem fio agora, né? Você não pode usar um fone com fio que você usava em outros cantos, não. Você tem que comprar um novo, além do celular, né? Você compra o celular e depois o fone. Esses fones, você não consegue abrir caso para trocar a bateria que tem dentro dele, por exemplo, tanto dele quanto do negocinho que carrega. Possui uma bateria dentro que com o tempo ela desgasta, se você trocasse ele ia continuar funcionando, mas eles projetam de um jeito que você não consegue abrir e trocar a bateria. Você consegue, mas quando você não consegue colar de volta. Dá para entender? Outra estratégia, dificultar o conserto, obsolescência programada, a questão da moda. Vê que loucura, minha gente. Vamos imaginar o Lego, o brinquedo Lego. Eles lançaram, vamos supor, uma linha de Star Wars. Aí daqui 6 meses eles lançam outra, do Rei Leão. Só que o Star Wars não vendeu tanto, né? Então eles estão com 2 produtos, sendo que um é lançamento. Eles preferem destruir o antigo para manter o lançamento com valor elevado do que colocar os 2 no mercado e o lançamento não ser vendido do Rei Leão, até redistribuir o do Rei Leão para outras empresas. Fica caro, é melhor botar fogo aqui na empresa mesmo. Vamos destruir isso aqui para manter o nosso nível até o nosso preço elevado. Agora imagina, né, você vai produzir o Lego, já é plástico, existe uma indústria, processos químicos, etc, etc. Essa poluição que já é gerada pela produção desse brinquedo, se botar fogo nele, além de estar lançando mais, né, gases na atmosfera, serviu de que ter feito ele? Afinal, se você não vendeu, se ninguém brincou com ele. Mas para não baratear o preço da empresa, da marca, é melhor botar fogo e a gente vai vender sempre o lançamento. Diga aí, minha gente. E isso acontece com tudo. Comida. As lojas de comida, o que elas jogam de comida fora. Não é brincadeira. Poderia doar? Eu acredito que poderia. Mas, se virem que tem moradores de rua comendo McLanche Feliz, eu acredito que o McDonald's vai ter uma perda de clientela e vai ter o seu nome relacionado a moradores de rua e eles não querem isso. Então, não doa, joga fora. Se possível, destrói a comida, joga algum produto químico em cima e tal, mistura para ficar bem nojento e ninguém querer comer, porque aí não vai ter nem morador de rua comendo e a gente vai continuar como uma loja com um certo status. Diga aí, minha gente. Eu acho que é isso, daria para falar mais, como por exemplo os feriados. Por que a gente tem aqui Dia das Mães, aí Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Páscoa, Natal? Ariel, mas Páscoa e Natal são feriados religiosos, é sagrado. Sim, tem que ser celebrado mesmo, né? Tanto o nascimento de Jesus quanto a ressurreição, massa. Agora, o que tem a ver trocar presentes no Natal? O que tem a ver uma peste de um coelho com ovo de chocolate? O tal do ovo de Páscoa, com chocolate na época de Páscoa. Vê, criaram feriados para a gente comprar a cada ano presentes para essas pessoas. É massa presentear, lógico que é quem a gente ama e tal. Mas vocês entendem que não é essa a lógica
Eles não estão querendo que você presenteie, que você ame. Eles estão querendo que você compre. Não importa o que você vai fazer. A gente vai criar mais feriados para você comprar mais. E aí você dá para quem você quiser. Dá para entender que tem várias estratégias que fizeram com que você e eu nos tornássemos consumistas. A gente consome mais do que precisa, mas porque a gente é motivado a isso. A gente é incentivado, seja nas propagandas, seja nas estratégias das empresas, seja com promoções. Deu para entender? É isso. Show de bola. Até mais, galera.